Cumprimentado a todos, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Eminentes pares, a ata da sessão anterior em análise e apreciação, se nada oposto, posso declarar aprovada. Nada argumentado, então, declaro aprovado. Os julgamentos, nem estou com a pauta aqui. Você tem uma pauta aí, cara, que eu nem abri a minha aqui. Eu nem consegui abrir a minha aqui ainda. Então tá. Primeiro da pauta, processo 465-724-2010, prestação de contas de candidato a deputado federal, requerente Carlos Gomes Bezerra, parecer estava pela desaprovação das contas, a relatoria do excelentíssimo senhor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que votou pela desaprovação das contas, portanto é uma continuação, né? O primeiro vogal, Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, aprovou com ressalvas. Dr. Pedro Francisco da Silva desaprovou as contas. O desembargador José Ferreira Leite aprovou com ressalvas. O Sebastião de Arruda Almeida pediu vista dos autos. Eu vou adiar por causa do Dr. Jorge. Vai adiar, mas necessariamente não teria, né? Mas você quer adiar por uma questão? Então, adiado a pedido do quarto vogal. O 2 da pauta da relatoria do excelentíssimo Dr. Jones Gataz Dias, o processo número 481-749, prestação de contas de candidato a deputado estadual, requerente Dario Rodrigues Salazar, parecer pela aprovação com ressalvas. Com a palavra ao doutor relator. Senhor presidente, demais membros desta casa, perdão pela questão aqui da ferramenta, houve um problema com o voto, eu vou fazer a leitura do relatório enquanto a assessoria providencia o voto para liberar para os senhores. Trata-se de prestação de contas do candidato a cargo de deputado estadual Dario Rodrigues Salazar, relativo às eleições de 2010. O candidato protocolizou sua prestação de contas definitiva em 2 de novembro de 2010, portanto tempestiva, de acordo com a resolução. Analisando os documentos apresentados pelo requerente, a coordenadoria emitiu o relatório preliminar apontando a necessidade de diligências. Devidamente intimado, o requerente apresentou documentos e prestação de contas retificadora. Após a análise da documentação apresentada pelo requerente, a coordenadoria, em relatório conclusivo, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. Intimado, o requerente silenciou-se. Dada a vista a procuradoria, esta se manifestou pela aprovação das referidas contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Doutor procurador, mantido escrito, com as palavras, senhor. Continuo com o problema aqui para a liberação, mas a questão é bastante simples. Em relatório conclusivo, a coordenadoria informou que, em relação à abertura de conta bancária, houve descumprimento do prazo em desrespeito ao disposto na resolução. A coordenadoria opinou pela aprovação das contas do requerente com ressalvas. A Procuradoria, após a apresentação de esclarecimentos e documentos, entendeu que o descumprimento do prazo para abertura de conta bancária específica não compromete a fiscalização e a regularização do balanço contábil. Quanto ao descumprimento do prazo para abertura da conta bancária, trazemos julgados, inclusive o julgado aqui da Casa, dizendo que o atraso na abertura de conta não macula a prestação a ponto de desaprová-la e a aprovação tem sido com ressalvas.
O artigo 30, inciso 2 da Lei 9.504, dispõe que as contas deverão ser aprovadas com ressalvas quando verificadas falhas que não comprometem a regularidade. É nesse sentido, portanto, acompanhando a coordenadoria e o parecer da Procuradoria pela aprovação das contas do senhor Dario Rodrigues Salazar com ressalvas. É o voto, senhor presidente. Esse é o voto. Alguma divergência, Paz? Algum esclarecimento? Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, doutor Jorge. O 3 da pauta, processo 537521, prestação de contas de candidato, requerente Florisvaldo Robalo da Rosa. Parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra, Silêncio. Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato Florivaldo Robalo da Rosa, que concorreu ao cargo de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2010. O candidato foi intimado em 17 de dezembro de 2010 para apresentar suas contas no prazo de 72 horas. Tendo-as apresentado, tem as folhas tais dos autos, analisando os documentos trazidos, a coordenadoria emitiu o relatório preliminar apontando a necessidade de diligências também. Devidamente intimado, quedou-se inerte. Após, a coordenadoria emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas. Intimado sobre o parecer conclusivo, o candidato apresentou informações e extrato bancário. A coordenadoria, então, emitiu o parecer conclusivo, mais uma vez, pela desaprovação das contas. No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Parecer, doutor Tiago. Confirmado o escrito, Silêncio. Com a palavra. Tentar fazer resumo, em sua manifestação, o doutor Procurador Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas em pauta, apontando as seguintes irregularidades. Primeiro, a ausência de termos de doação em valores estimados, notas explicativas que descrevam a quantidade e o valor unitário dos bens ou serviços. Isso nos termos da resolução no artigo 29. Aliada à ausência dos respectivos recibos eleitorais. Outra irregularidade, omissão de gastos, haja vista a existência nos autos de informações de prestadores de serviço indicando duas despesas contraídas pelo requerente, não registradas e não pagas, bem como a existência de outras despesas assumidas, pagas com cheques devolvidos, conforme consta do extrato bancário. O formulário demonstrativo de recibos eleitorais informa que foram utilizados recibos eleitorais do final 881 a 883. Entretanto, conforme apontado pela coordenadoria, o candidato não apresentou os recibos eleitorais utilizados, nem apresentou justificativas para a sua não apresentação. O artigo 3º da resolução dispõe da imprescindibilidade de que seja feita a apresentação dos recibos. Eu estou reproduzindo isto. O artigo 17, caput da resolução, preceitua que as doações do candidato ao comitê financeiro deverão fazer-se mediante recibo eleitoral, conforme o artigo 23 da lei, que é do conhecimento de todos. Trago aqui julgados do TSE sobre a ausência de recibo eleitoral. E concluindo, o requerente não juntou aos autos os demais documentos comprobatórios das doações estimadas, nem as respectivas notas fiscais referentes aos bens e serviços recebidos em doação do Comitê Financeiro Único do Partido dos Trabalhadores, nos valores de R$ 2.100, em determinado recibo, tem um número aqui, outro de R$ 9.350 e um de R$ 10.000, conforme consta o demonstrativo de recursos arrecadados. Reproduzo aqui o artigo 30 da resolução, que disciplina sobre o termo de cessão e documento equivalente. Ao não apresentar termo de cessão nem nota explicativa, o requerente descumpriu tal dispositivo. Cumpre informar ainda que o candidato realizou inúmeras despesas, todas elas pagas com cheques sem a correspondente provisão de fundos na conta corrente, ocasionando devolução de grande quantidade de cheques, conforme se verifica no extrato bancário de folhas 81 e 87 dos autos. Não bastasse isso, constam dos autos duas informações de prestadores de serviços, Rosa Serviços Automotivos e Antônio Fernandes, denunciando a realização de despesas e a não quitação por parte do requerente. Dessa forma, em consonância com o parecer técnico e com a Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas de Florivaldo Robalo da Rosa, com fundamento no artigo 33 da Lei das Eleições. É como voto, senhor presidente. Senhor Samuel Franco da Lia, como voto? Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Excelentíssimo doutor Paulo César Alves Sodré, como voto? Acompanho o relator. Desembargador José Ferreira Leite. Voto com o relator, presidente. Doutor Sebastião Rodomeiro. De acordo, A unanimidade desaprovou as contas nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Jones. O 4 da pauta,
O processo 285/2011, recurso eleitoral, recorrente Selma Souza Botelho de Oliveira e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo provimento do recurso para excluir a sanção pecuniária imposta. Com a palavra, senhores. Cuida-se de recurso eleitoral inominado, interposto pela mesária Salma Souza Botelho de Oliveira, contra a sentença do juízo da 28ª Zona Eleitoral, que a condenou ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 381,50. Com base no artigo 124 do Código Eleitoral, tendo em vista a sua ausência aos trabalhos eleitorais para os quais foi convocada. Portanto, multa por ausência ao trabalho de mesário eleitoral. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que, em virtude do trágico falecimento do seu irmão, no dia 25 de setembro de 2010, requereu, em 1º de outubro, dias depois, portanto, sua dispensa dos trabalhos eleitorais para a visita ao local do sepultamento, porquanto estava sem condições emocionais para trabalhar. Pedido esse que foi indeferido pela juíza eleitoral, sob o argumento de que o motivo apresentado, perda, portanto, do irmão, não era tão relevante para justificar a ausência. Aduziu ainda que compareceu à sessão eleitoral para justificar e sugerir a sua substituição, o que foi acatado, sendo substituída pela senhora Maria Eliane Birilo Martins. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria opinou pelo provimento do recurso, sob o entendimento de que houve justo motivo para a ausência dos trabalhos eleitorais. É o relatório. Parecer. Senhor presidente, senhores membros, doutor relator, eu queria fazer só pontuar uma questão, porque a rigor aqui eu não nem adentro nos motivos alegados pela recorrente para se ausentar. Ela, de fato, pediu ao juiz eleitoral para se ausentar. O juiz, com excesso de rigor ou não, é isso que eu entendo que não vem ao caso, mas indeferiu o pedido dela. Agora, volto a dizer, insisto nisso, não é o caso sequer de se discutir se ela tinha ou não razão, se ela poderia ou não ter sido dispensada, porque o fato é que ela compareceu na sessão eleitoral, no dia das eleições, ela se fez presente ao local e foi dispensada pela presidente da mesa. O presidente da mesa, embora não tenha constado na ata, prestou depoimento, ou juntou uma declaração, agora não me recordo, mas informou ao juízo que, de fato, a pessoa recorrente se fez presente no momento da abertura dos trabalhos e, em razão do seu estado emocional, ela foi dispensada pela presidente, inclusive com a anuência de um representante do juiz eleitoral que se fazia no local. Mas a anuência é essa que até é desnecessária, porque a presidente da mesa é a autoridade máxima da sessão. Então não há que se falar aqui em ausência. Ela compareceu e foi dispensada pela autoridade máxima da mesa, que é a presidente. Então, acho que o juiz aqui elaborou em equívoco ao aplicar essa multa recorrente. Por isso eu mantenho o parecer, senhor relator, senhor presidente, pelo provimento do recurso. Palavra, mantido escrito. Senhor presidente e demais membros, como bem assinalou o doutor Tiago, na questão aqui, sui generis, mas voto no sentido realmente de dar provimento ao recurso, sob o entendimento de que houve um rigor excessivo por parte da magistrada. Eu até reproduzo aqui a decisão. A juíza, ao receber o pedido, portanto, de dispensa, feito logo 2, 3 dias após o falecimento do irmão, o despacho foi no seguinte sentido: aproveitando a oportunidade, registro meus sentimentos à mesária. Contudo, o motivo apresentado não justifica a ausência. Com essas considerações, indefiro o pedido. A mesária, depois disso, ainda como bem disse a Procuradoria, ela se dirigiu à sessão eleitoral no dia, compareceu, portanto, e ali houve uma sensibilização por parte dos demais mesários que liberaram os trabalhos. Fica muito claro também no processo que não houve nenhum prejuízo para o pleito eleitoral, para o andamento dos trabalhos naquela sessão eleitoral. De modo que ela apresentou justificativa prévia, uma justificativa plausível, compareceu ainda assim, que se demonstrou todo o interesse em contribuir com a justiça eleitoral, e me parece, por um capricho, não teria sido devidamente atendida. De modo que estou em consonância com o parecer ministerial, reformando a sentença singular que condenou a mesária Salma Souza Botelho de Oliveira ao pagamento de uma multa pecuniária no valor de R$ 381, julgando, portanto, justificada a sua ausência nos serviços eleitorais. É como voto, senhor presidente. Uma divergência?
Uma consideração especial. Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Desembargador José Ferreira Leite, Vossa Excelência, o relator do quinto da pauta, processo 496475-2010, prestação de contas, deputado federal, eleições 2010, Alediner Mesquita Borba, requerente, o parecer é aprovação com ressalvas das contas. Com a palavra, Excelência. Egrégio plenário cuida da prestação de contas de Alediner Mesquita Borba, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, em análise preliminar, apontou diversas irregularidades, solicitando diligência no sentido de intimar o requerente para saná-las ou esclarecê-las. Intimado, o candidato apresentou a prestação de conta retificadora e demais documentos, tendo a unidade técnica da Corte emitido o relatório conclusivo pela desaprovação das contas. Esclarecimentos e novos documentos juntados pelo candidato às folhas 189 e 224. Sobreveio o segundo parecer conclusivo manifestado pela CCIA pela aprovação com ressalvas da presente prestação de contas. No mesmo sentido, opinou a douta Procuradoria Regional Eleitoral em síntese no relatório, senhor presidente. Outro parecer, mantido e escrito, Excelência. Confirmado. Com a palavra. Senhor presidente, o voto caminha no sentido dos pareceres técnico e ministerial pela aprovação das contas com ressalvas. É nesse sentido o voto, senhor presidente. Sentido do voto. Divergência, a todos tiveram a oportunidade. De acordo. Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da requerente, termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, Excelência. O sexto da pauta, processo 499328-2010, prestação de contas, candidato, deputado federal, eleições 2010, Vera Lúcia Carvalho, requerente parecer pela aprovação com ressalvas. Palavra, Excelência. Relatório, egrégio plenário, cuida-se de prestação de contas de Vera Lúcia Carvalho, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, em análise preliminar, apontou diversas irregularidades, solicitando diligência para intimar a requerente para saná-las ou esclarecê-las. Intimada, a candidata manteve-se silente. Reexaminando os presentes autos, a unidade técnica opinou pela aprovação com ressalva das contas apresentadas. No mesmo sentido, trilhou a douta Procuradoria Regional Eleitoral em parecer de folha 60. É o relatório, senhor presidente. Doutor parecer oral, mantido e escrito, Excelência. Com a palavra. Também, senhor presidente, neste julgamento, o voto caminha no sentido dos pareceres técnico e ministerial, pela aprovação com ressalvas. Alguma divergência, alguma declaração? Unanimidade aprovou com ressalvas as contas nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. O sétimo da pauta, desembargador. Processo 467545, prestação de contas também, eleições de 2010, Carlos Augusto Abicalil, requerente, e o parecer pela aprovação das contas. Com a palavra, Excelência. Relatório, egrégio plenário, cuidam os presentes autos de prestação de conta do Diretório Estadual do PT, referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros nas eleições de 2010. Em análise preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria solicitou diligências necessárias ao saneamento ou esclarecimento das seguintes falhas. A. Não apresentação dos extratos bancários. B. Discrepância entre a data do recebimento dos recibos eleitorais informada pelo requerente 7 de 7 de 2010 e a informada pelo Diretório Nacional ao TSE 13 de 7 de 2010. Intimado o Diretório Estadual do PT por seu presidente, apresentou documentos de esclarecimento às folhas 3244, tendo a CCIA emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas. Em idêntico sentido, manifestou-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. É o relatório. Relatório do outro parecer mantido e escrito. Também neste julgamento, o voto caminha no sentido dos pareceres técnico e ministerial, pela aprovação da prestação de contas. É nesse sentido o voto, senhor presidente. Alguma manifestação, divergência? Na unanimidade aprovou as contas nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. O oitavo, da relatoria do excelentíssimo senhor Sebastião de Arruda Almeida,
O processo número 448-230, prestação de contas de candidato a deputado estadual Luiz Evangelista, o requerente, parecer pela aprovação das contas. Com a palavra. Senhor presidente, de maneira bastante singela, o candidato ele renunciou em 23 de 9 de 2010, apresentou os formulários zerados, bem como os extratos bancários e os recibos sem utilização, comprovando total ausência de movimentação financeira, razão pela qual, senhor presidente, harmonizando com o parecer ministerial, eu voto pela aprovação das contas do referido candidato. Mantido É parecer. como eu estou votando. É mantido o parecer, alguma divergência, todos de acordo. Por unanimidade, aprovou as contas nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Aqui já é o nono da pauta, o processo número 25815-2010, consulta a definição se a vaga de suplente pertence ao partido ou à coligação. Consulente Carlos Alberto Dutra Ramalho. Parecer pela emissão de resposta ao consulente Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Vossa Excelência, o relator está com a palavra. Nesse caso, senhor presidente, a consulta é a seguinte, aspas, solicito de Vossa Excelência informação sobre quem ocupa a vaga no caso de vereador afastar para tratar de assuntos particulares. Se o primeiro suplente do partido ou da coligação. E, sintetizando, senhor presidente, o Supremo, Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mandado de segurança número 30.260, definiu de forma bastante clara, e trago no meu voto que eu disponibilizei para os ilustres membros, que nesse caso a vaga deve ser ocupada pela coligação, pelo suplente da coligação e não dos partidos. Então, em consonância com o parecer ministerial e com a sessão de análise técnica, estou conhecendo da consulta e respondendo nesses termos. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Jones Gatazes, como vota? Acompanhando o relator, senhor presidente, principalmente em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Acompanha o relator. Doutor Samuel Franco Daria Júnior, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Paulo César Alves Sodré, como vota? Acompanho o relator. Senador José Ferreira Leite, como vota? Tenho o mesmo entendimento do relator, presidente. Pois bem, o tribunal, por unanimidade, declarou, em resposta à consulta, que a vaga decorrente do licenciamento de titulares de mandato parlamentar deve ser ocupada pelos suplentes da coligação e não dos partidos, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Agora só os processos já administrativos. Nossa Senhora. São o 10º, 11º, 2º, 14. O 10º é pedido de prorrogação de requisição de Maria Celeste Ataíde para continuar prestando na 54ª Zona Eleitoral. E de minha relatoria, consonância com as informações e registro do Tribunal, com fundamento no Código Eleitoral, na Lei 69982, na Resolução 23.255 do TSE e 611/2009 TRE, eu estou votando no sentido de deferir a prorrogação da requisição da servidora Maria Celeste Ataíde para continuar prestando serviço no cartório daquela zona eleitoral de Poconé. Pelo prazo de 1 ano, com efeitos a contar de 25/5/2011, convalidando os atos praticados pela servidora, dando então conflito no artigo 55 da 9784 de 1999. Todos de acordo? O 11º, processo número 144/2009, pedido de prorrogação de Lúcia Inês Dias da Silva, 35ª Zona Eleitoral de Juína. Os registros que tenho aqui do tribunal também, com base na mesma normatização posta no voto anterior, estou prorrogando por 1 ano a contar de 15/4/2011, convalidando os atos praticados. Todos de acordo? O 12º, o processo número 64/2009, pedido de prorrogação da requisição da servidora Cleonice Vicentina Perrot Godoy para continuar na 1ª Zona Eleitoral de Cuiabá, requerente ao juízo eleitoral. Aqui, o voto que fiz, com fundamento no Código Eleitoral, deferia a prorrogação na legislação, na normatização, por continuar prestando por mais 1 ano na 1ª Zona Eleitoral de Cuiabá.
feitos a contar 16/10/2011. Já o 13º também, o processo 222/2009, prorrogação de requisição de servidor, na 41ª Zona Eleitoral e do estudo que foi feito, foi deferida a continuação dos serviços pelo prazo legal de 1 ano, com efeitos a contar de 24/8/2011, com validade dos atos praticados. O 14º, trata-se de processo administrativo 638/2011, requerimento de remoção por motivo de saúde para lotação provisória em cartão eleitoral da capital ou sede do TRE-MT. É uma auxiliadora Martins da Cunha, técnico judiciário do quadro permanente do TRE requerente. Do que foi mostrado e comprovado nos autos, considerando o conjunto, colacionando os autos, pareceres da unidade desse tribunal, o laudo emitido pela competente junta médica oficial, em especial subsunção artigo 36, parágrafo 1, inciso 3, a linha B da Lei 81/1290, resolução TSE 23.092/2009, deferia, votando no sentido de deferir o pedido de remoção por motivo de saúde de alma auxiliadora para a cidade de Cuiabá a partir da publicação do ato com lotação provisória na 39ª Zona Eleitoral. E voto ainda para determinar que se proceda a avaliação periódica da saúde da servidora por junta médico oficial, composta inclusive por médicos especialistas em ortopedia, a cada 6 meses, com o fito de serem reavaliadas as condições de saúde que ensejaram a remoção. Mandei esse pedido de resolução. Se todos de acordo, não temos mais nenhum julgamento, né? Antes de encerrar, gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar e dar as boas-vindas, não poderia deixar de ser, ao excelentíssimo senhor Dr. Paulo César Alves Sodré, juiz membro substituto da classe juiz federal, durante o mês de outubro estará aqui conosco e, evidentemente, nos honrando em muito esse tribunal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. E, cumprindo aí nas metas do CNJ, o tribunal disponibilizou na tarde de hoje, no nosso site, o TRE-MT Jus BR, a produtividade mensal dos juízes membros desta corte. E informo também que a produtividade dos juízes eleitorais de primeiro grau está disponibilizada desde junho do corrente ano. De modo que, se nada mais houver, para encerrar a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.